Olá, mais um vídeo que nós estamos disponibilizando nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, lá no IBAN Cristo Vive, um canal no YouTube nosso, de nossa igreja, e também através dos treinamentos em DVD de nossa igreja. E nós estamos nessa sequência de ministrações e eu peço que você assista os outros vídeos, porque nesse caso, estamos falando sobre o durante o encontro, especialmente compartilhar da palavra. Ok? Então você precisa assistir os outros vídeos para compreender o porquê desse. E hoje já falamos sobre o que é compartilhar a palavra, o que não é compartilhar a palavra, por que compartilhar a palavra, e hoje falaremos sobre características de quem compartilha a palavra no PG. Importantíssimo isso. Então eu preciso muito que você nos assista até o fim para compreender direitinho quais são essas características. Primeira delas, voltando lá no que não é compartilhar a palavra, não é? Mas primeira delas, quem compartilha a palavra é um condutor, é um facilitador. Não é pregador, não é professor e não é mediador de debate, é um facilitador. Então, exclua definitivamente a possibilidade de você ser pregador, professor ou mediador de debates. Você é facilitador. Você foi incumbido de facilitar a prática do princípio uns aos outros. Quero ler alguns versículos, esse princípio precisa ser continuamente relembrado, porque a igreja é uns aos outros. A vida em igreja é uns aos outros. Não é você, não é eu, mas é o nós que prevalece. Romanos, o capítulo 15, versículo 14, Paulo falando, ele diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aconselhamento não está restrito ao pastor da igreja, mas a igreja se aconselha. É claro que o pastor da igreja tem uma formação, ele tem uma experiência que não são todos os membros que a possuem, mas o aconselhamento, nem que seja das coisas pequenas, tem que ser feita, porque o que prevalece na igreja é uns aos outros, é edificação mútua. Não existe um clero que ele por ser a nata, tudo cai nele. Não, a igreja toda cumpre a missão toda. Outro texto de Paulo, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Está vendo? A vida em igreja é uns aos outros. Uns aos outros. Então, o facilitador, que é aquele que está compartilhando a palavra, ele não domina o compartilhar. Ele facilita a prática dos uns aos outros. Por favor, guarde isso no seu coração. Não deixa, é muito doloroso a gente chegar num pequeno grupo e ali o amado facilitador está sendo um pregador. É doloroso. Todo aquele povo lá, assentado, cansado, abatido, porque um fala e um fala e um fala. Não. Todos falam. A edificação é mútua. Eu prego para o meu irmão prega para mim. Eu exorto o meu irmão, meu irmão me exorta. Eu dou um conselho para o meu irmão me dá um conselho. Eu ensino ao meu irmão me ensina, uns aos outros. Então você não é pregador, professor, mediador de debates. Você é facilitador. Ok?
E qual é a outra característica, pastor? Essa é uma característica, eu diria, fundamental para quem vai compartilhar a palavra. Outra, né? Ela é importantíssima, porque esse é o tema desse vídeo de hoje. Característica de quem compartilha a palavra. E a característica fundamental para quem compartilha a palavra é ser transparente. Não é à toa que Tiago disse: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Alguns insistem em dizer que isso é característica exclusiva dos anciãos, porque o texto está falando de ancião ser chamado para orar e ungir com óleo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas não se limita aos anciãos, porque Paulo ele deixa claro que a prática envolve uns aos outros. E é claro que esse confessar pecado não é para qualquer um, é para quem de alguma maneira demonstra ser maduro, que é a característica de um ancião. Preste atenção. Aqui, em tantas porções da Bíblia, nós temos um convite a sermos transparentes. Você que vai compartilhar a palavra, se você não tiver em si essa característica, você deve clamar ao Espírito: eu preciso ser transparente. Os facilitadores, aqueles que compartilham a palavra, eles abrem o seu coração. Eles permitem que os outros o vejam como realmente ele o é. Eles não se escondem de trás de uma aparência exterior, de imagens forjadas. Eles sabem compartilhar suas fraquezas e sabem dizer que estão em aperfeiçoamento. Eles criam meio de aproximação que levam a comunhão do grupo ser íntima. Ser autêntico é uma característica de quem compartilha a palavra de Deus. Este não teme o julgamento alheio. Pelo contrário, ele teme o julgamento de Deus, a exortação do Senhor. O que facilita o compartilhar da palavra, ele não quer viver nas trevas. Ele está exposto à luz. Ele não esconde suas fraquezas, ele revela suas fraquezas. O que adianta eu pegar o compartilhar da palavra lá bonitinho e falar de coisas que realmente eu não vivo nenhuma delas e apresentar para o grupo um santarrão que eu não sou? Tragédia. Tragédia. O grupo será superficial. Os membros serão superficiais em seus relacionamentos. Haverá mais julgamento ou medo do julgamento do que propriamente transformação. Tá bom, pastor. Eu fui convidado a compartilhar a palavra e eu não tenho facilidade de ser transparente. Mas eu preciso que o meu PG seja transparente. O que eu faço? Mostre o caminho. Você terá que começar de você. Certa vez eu me lembro que eu estava num pequeno grupo e a gente estava numa série de ministrações falando sobre família. E eu estava no pequeno grupo. Na época eu estava fazendo mais visitas nos pequenos grupos. Hoje eu tenho o meu pequeno grupo. Estávamos falando sobre família e eu estava no pequeno grupo. Chegou uma pergunta para mim sobre meu relacionamento com os meus filhos. Eu me vi ali numa situação que eu teria que ser sincero, e fui.
e falei que eu estava tendo dificuldades na educação com meu filho, eu estava exigindo muito dele, em contrapartida ele estava me respondendo com uma certa rebeldia. E eu percebi que as pessoas ficaram um pouco impressionadas. Não me importei. Sabe por quê? Porque eu não quero e nós não podemos construir na mente dos outros uma ideia de que somos isentos de fraquezas, de limitações. Isso é uma bobagem. Construir a imagem de um crente super-homem é uma bobagem. Mas deixar claro que eu não me acomodo em meus pecados e limitações também temos que deixar claro. Que não é desculpa para se acomodar. Então você que vai compartilhar a palavra, você precisa ter uma característica, ser transparente. Então comece de você. Mostre suas fraquezas. Mas como que eu faço isso? Eu tenho extrema dificuldade. Peça a oração. É um primeiro passo. No momento de intercessão do PG, do pequeno grupo, você diz assim, eu queria pedir oração para o meu relacionamento com o meu filho, por exemplo, se está difícil. Eu quero ter mais sabedoria com ele. Eu tenho percebido que eu não estou tendo tanta sabedoria com meu filho. Está vendo? Você já deu o primeiro passo. Você já mostrou ser transparente. Está vendo? E isso, é claro, que será gradativo. Mas tenha isso em você, tenha isso no seu ser. Eu preciso demonstrar ser. Não, seja no seu ser transparente. Seja honesto com os outros. Primeiro, mostre o caminho. Segundo, seja honesto com os outros. Em que sentido? Mostrando que você está em aperfeiçoamento. Que na hora que é feita uma pergunta, seja sincero. Derrube as muralhas. Construa mais pontes de acesso do que muros que limitam. Confesse, se necessário, as suas transgressões. É claro que nós, na nossa igreja, nós temos a prática do relacionamento discipulador, discipulado 1. É claro que essa prática é muito profunda no nosso discipulado 1. Mas precisamos conduzir o nosso PG à maturidade. Precisamos mostrar para o nosso PG que ser sigiloso é importante. Precisamos construir, senão a gente vai ter um tanto de menino, toda a vida um tanto de menino que não sabe ouvir transgressões ou confissão de transgressões. Senão teremos uma igreja de crianças. E nós estamos aqui interessados na grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrando tudo aquilo, ensinando que eles obedeçam tudo aquilo que eu vos tenho mandado. É a ordem de Jesus. Nós não temos que criar uma comunidade de crianças. Precisamos elevá-los à maturidade ou, claro, obra do Espírito, ser um instrumento para isso. Pastor, mas tem transgressões que eu não posso confessar em pequeno grupo. Então vai para o seu discipulador. Confesse suas transgressões. A gente precisa ter uma igreja madura, não uma igreja de meninos. Ser transparente é importante. Porque nós queremos levar as pessoas à transformação. E ser transparente colabora com isso. Eu sei que tem todo um conjunto que Deus deixou para fazer discípulo. Pregação do púlpito, ensino na escola bíblica, exortação uns aos outros, compartilhar da palavra, discipulado a um. Tem todo um manifestar, todo um trabalhar da igreja para fazer discípulos. E um deles é ser transparente, para ajudar nessa transformação. Precisamos levar o nosso PG a saber ouvir de forma profunda e saber falar de forma profunda. E isso só vai acontecer
Se eu for transparente, finalizo. Seja transparente com Deus. Como está o seu devocional? Você rasga o seu coração para Deus? Você fala das suas misérias? Lança todas as suas misérias para Deus. Fala tudo para Ele. Confessa tudo para Deus. Depois, tenha relacionamentos maduros com o seu discipulador e depois com o seu PG. A gente quer levar esse povo, por graça divina e exclusivamente, a ser maduro. Tem que saber ouvir, tem que saber falar, abrir coração, porque senão a gente vai viver sendo igreja superficial, sem profundidade. Resumindo, o que nós aprendemos hoje? Ser um facilitador. E o que é ser um facilitador? Ser transparente para que os membros possam seguir o nosso exemplo, sendo eles também transparentes. Falamos sobre o mandamento bíblico de confessar as transgressões, que está na carta de Tiago, uns aos outros. E com frequência isso deve acontecer no nosso PG, porque a gente tem que levar o nosso povo a ser maduro, não uns menininhos, não umas crianças. Precisamos almejar essa transformação. Mais do que informação, nós precisamos transmitir vida. Precisamos conduzir o nosso PG a um nível de comunicação onde se ouve profundamente e aonde se fala com o coração. E, por fim, ter uma vida devocional onde a gente lança as nossas misérias diante do Senhor, porque Ele já sabe de todas elas. Ter um relacionamento genuíno com o nosso discipulador e com o nosso pequeno grupo. Guarde esse aprendizado, eu te garanto, pela graça do Senhor, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, você terá um facilitar da palavra maravilhoso no seu PG. Avante, sempre avante!